Você é cristão? Você tem conhecimento da palavra e você a pratica ou você só conhece? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, então eu espero muito que vocês gostem. Já deixem um like, eu vou deixar aqui embaixo, desse lado ou desse, ou aqui no meio, as minhas redes sociais, né, que lá eu tento manter o máximo de contato com vocês, eu sempre tô fazendo brincadeiras, algumas coisas pra me sentir mais próxima de vocês. E é isso, então vamos pro vídeo. Nós somos luz, nós devemos ser luz, assim como Jesus foi luz na Terra. Como nós cristãos significa que nós somos um mini Cristo, significa que nós devemos ser imagem e semelhança dele. Só que eu vejo muitas pessoas, cristãos até, chegarem num lugar, não serem bem recebidos, não serem bem acolhidos e acabarem ficando tristes. Gente, qual foi a história de Jesus quando Jesus estava aqui na Terra? Jesus foi perseguido, humilhado, rejeitado, crucificado, mas Jesus ressuscitou. E aí a gente quer ganhar aplausos, a gente quer ser glorificado, vamos dizer assim, por pessoas que crucificaram Jesus numa cruz. Que estranho isso, né? Que estranho. E muitas vezes nós deixamos de... E ainda Jesus fala pra gente: meus filhos, não se preocupem se o mundo vos odiar, porque ele me odiou por primeiro. Então como é que você quer aplausos de um mundo que crucificou Jesus? Um mundo que escolheu libertar Barrabás, né, um assassino, ao invés de libertar Jesus. Então, assim, gente, claro que isso, né, já estava tudo, né, Jesus já sabia, né, que ia ser traído, que ia ser crucificado. Isso tudo ele fez por amor a nós. Muitas vezes nós pensamos que, bom, nós somos santos e aqueles pecadores, aqueles que estão lá fora, não têm valor algum para Jesus. Não. Em Marcos, capítulo 2, fala assim, ó, a partir do versículo 13. Os fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores, perguntavam a seus discípulos: por que ele come e bebe com os pecadores e publicanos? Jesus, ouvindo isto, lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não veio pra cá, Jesus não veio pra terra pra curar quem já estava curado. Muito pelo contrário, Jesus fez o cego enxergar, o mudo falar, o morto ressuscitar. Jesus fez muitos e muitos milagres, operou muitos e muitos milagres. Então podemos ver através disso que Jesus realmente não veio para entregar a visão de quem já enxerga. Como é que faz isso? Jesus não veio para isso. Jesus veio para entregar a visão para aquele que não enxerga. Jesus veio para ressuscitar aquele que já está morto. E muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus é amor. Jesus é o significado do amor de Deus. Entende? Porque Deus ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que morra não pereça, mas tenha vida eterna. Se existe amor maior do que esse, eu não conheço. Se existe amor maior do que alguém que envia o seu próprio filho para morrer numa cruz por nós, pecadores, falhos, eu desconheço amor maior do que esse. Se você já é mãe, se você já é pai, você consegue imaginar você dando seu filho para alguém que só erra, para alguém que só pega, para alguém que só faz coisas para te desagradar? Você dando seu filho para morrer por amor a esta pessoa? Não, eu acredito que não, né? Deus enviou Moisés para libertar o seu povo, que estava sendo humilhado, machucado lá no Egito. Até isso Deus fez por amor a nós. Continuando, gente, Jesus nos ensina a ter bondade em nosso coração, porque Jesus teve bondade no seu coração, mesmo nos seus últimos momentos. Jesus, quando estava lá na cruz sendo zombado, falou para Deus assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pai, tenha misericórdia. Jesus falou: tenha misericórdia desse povo, Senhor. Mesmo com o povo fazendo maldade a ele falou: tenha misericórdia, Pai, perdoa-lhes. Pois eles não sabem o que fazem, eles não sabem que Jesus foi o Filho de Deus realmente enviado numa cruz. Então, assim, e muitas pessoas, como eu falei, né, o povo judeu, eles não acreditavam que Jesus era o Messias enviado por Deus, porque eles acreditavam que Messias ia ser enviado por uma família da realeza. Eles acreditavam que Jesus iria ser rico. Eles acreditavam que Jesus ia vir de uma família da realeza, ia ser rico. Mas não, Jesus ele era carpinteiro e filho de um carpinteiro.
Eles não acreditavam que o Filho de Deus ia ser um simples carpinteiro. E muitas vezes nós também acabamos julgando alguém que vemos na rua. Por exemplo, eu tenho certeza que você, quando anda na rua e vê alguém mal vestido ou algo assim, você deve... Não, é muito difícil pessoas fazerem um comentário bom sobre aquela outra pessoa. Muitas vezes nós julgamos falando, nossa, deve estar indo comprar droga, alguma coisa assim. Nunca é algo bom. Deus não se agrada disso, pode ter certeza, pode ter total certeza. Porque Jesus nos ensinou a ser uma pessoa boa e nós devemos ser a imagem e a semelhança de Jesus. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Entende? Jesus, ele veio, fez bondade, foi humilhado, foi perseguido, foi rejeitado, foi machucado, foi crucificado, tudo isso por amor a nós, mas mesmo assim, nos seus tempos de vida, nos seus tempos aqui na terra, vivo, antes da sua morte, a sua ressurreição, ele nos ensinou a ser bom, ele nos ensinou a ter bondade no nosso coração, ele nos ensinou a ter misericórdia. Na palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo naquela cruz. O trabalho do diabo é pegar e ficar na tua cabeça falando assim, tu é imperfeito, tu é imperfeita, tu tá aqui, tu tá ouvindo a pregação da Isabel, tu tá te sentindo na presença de Deus, mas não te esquece do que tu faz lá fora, não te esquece do que tu fez ontem à noite, não te esquece daquilo que tu fez semana passada, não te esquece dos teus pecados, não te esquece que tu é imperfeito, não te esquece não, porque esse é o trabalho do diabo, mas o trabalho do diabo é esse, porque o que acontece? O diabo, ele foi expulso dos céus. O diabo não pode entrar novamente nos céus, mas você tem a oportunidade, você tem a nova chance. Jesus te deu a nova chance para poder entrar nos céus, para poder viver com Deus até a eternidade. Não somente aqui nos dias de hoje, que você sente a presença dele, mas imagina sentir o abraço dele de verdade, fisicamente. Se espiritualmente já é algo lindo, imagina fisicamente. É isso que Jesus quer para você, é isso que Deus quer para você. Muitas vezes a gente pode pensar, Deus não me ama. O que eu fiz, Deus, pra merecer tanta injustiça? O que eu fiz, Deus, pra ser tão injustiçado, pra acontecer isso na minha vida, pra acontecer aquilo na minha vida? Mas muitas vezes é nossas consequências pelos nossos atos passados. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Eu, Isabel, eu não era capacitada. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Agora que eu tô sentindo tão forte a presença de Deus que vocês não têm noção. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui falando sobre Deus Gente, nunca na minha cabeça passou isso, sabe? Nunca na minha cabeça. Deus já me escolheu. Quando enviou seu Filho Jesus Cristo, ele já me escolheu mais de 2000 anos atrás. Eu fui escolhida por ele para estar aqui falando do amor dele. Todos nós viemos aqui por um chamado, o chamado de falar do amor de Deus, o chamado de falar da sua glória para as outras pessoas, para que possa fluir rios de água viva, para que Deus possa ter mais almas, mais filhos, que o corpo de Cristo aumente cada vez mais. É esse o objetivo até a volta de Jesus. Toda a misericórdia dele se renova toda manhã. Toda manhã você tem uma nova chance. Amanhã, segunda-feira, eu vou postar esse vídeo no domingo. Eu acho que tu tá vendo isso domingo à noite. Amanhã tente começar a semana de uma maneira diferente. Tente começar a semana cheio da presença de Deus. Tente começar a semana cheio do amor dele, transbordando a sua presença, falando do seu amor, falando da sua misericórdia, falando da sua bondade, falando cada vez mais e mais sobre ele. E eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, Isabel deve estar falando isso, mas ela não sabe como é que é estar aqui fora. A Isabel cresceu dentro da igreja, eu também cresci dentro da igreja, mas eu já saí da igreja, ou eu nunca estive na igreja. Mas eu tenho certeza que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós, como filhos de Deus, temos uma nova chance. Todos nós, como filhos de Deus, podemos voltar atrás, podemos recorrer a Ele enquanto ainda há tempo. Gente, olha o caos que tá lá fora. A gente tem meio a uma pandemia, gente. Não dá nem pra abraçar as pessoas, gente. Jesus está voltando, o tempo está se acabando, mas aproveite que ainda dá tempo e venha desfrutar desse amor, venha falar desse amor. Seja um influenciador de Jesus, seja uma pessoa que entra na internet, mas que não vai ver pornografia e coisas erradas, não. Seja um influenciador, entre na internet para falar sobre Deus, entre na internet para buscar sobre Deus, e não para ficar fazendo coisa errada. Eu sei, a carne é fraca, mas não bota desculpa na carne para fazer as coisas erradas, porque tu tem o teu livre-arbítrio. Deus te
te deu o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio você escolhe se você quer fazer o certo, andar na luz com Jesus, com Deus, ou se você quer fazer o errado e andar com o diabo e ser condenado ao inferno junto com o diabo. Tudo que o diabo mais quer é te levar com ele pro inferno. Ele não te ama, o diabo é besta, mas ele não é besta. Ele quer te levar com ele pro fundo do poço. Ele quer te botar no fundo do poço com ele. Quando Jesus voltar, ele quer que você queime no inferno. Ele não quer te ver no céu, na glória, na eternidade com Deus. Ele não quer isso, você pode ter certeza disso. Então seja um influenciador, ganhe almas para Jesus, viva na luz com Jesus. E eu tenho certeza que Deus te ama, você é amado. Deus só quer que você recorra a Ele. Tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. Então pode ter certeza, se você agora se ajoelhar, orar para Deus, pedindo perdão, pedindo socorro, arrependa-se dos seus pecados, Ele vai te perdoar, porque Ele te ama. Ele te amou antes mesmo de você amar Ele. Então vá, recorra a Deus, busque o amor de Deus, seja cheio da presença de Deus, e você vai ver que todos os seus problemas, todas as suas angústias, tristezas, depressões, todos os seus medos vão ser nada comparado ao amor de Deus. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai fazer com que você cicatrize as suas feridas, os seus machucados, tudo que tem de ruim. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai mudar a tua vida completamente. Creia nisso e você vai ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da bondade de Jesus. Assim como Jesus foi misericordioso com quem zombava dele quando ele estava lá na cruz, e muito antes dele estar na cruz, quando machucaram ele, quando humilharam ele, ele continua com aquela mesma bondade no seu coração. Ele continua sendo misericordioso e ele tem misericórdia de ti e dos teus pecados. Ele quer que você só busque a Ele, encontre a Ele, porque Ele está aí contigo, Ele está aí do seu lado, o Espírito Santo está aí do seu lado. Ele só quer que você o ame, Ele só quer que você o chame, Ele só quer que você clame. É isso, gente, é o que eu queria passar pra vocês. Eu já passei, né? Eu espero que essa palavra tenha tocado no coração de vocês. Eu jejuei e eu orei por isso, por esse vídeo. Eu creio que Deus irá agir muito, muito através desse vídeo. E é isso, gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês possam realmente sentir esse amor.